Pai dos seus irmãos, boa noite. Como eu havia falado pela manhã, estaria gravando um vídeo para mandar para os irmãos para melhores esclarecimentos do que está acontecendo no mundo atual, no nosso Brasil e aqui também na nossa cidade, Maracanaú, que não fica diferente. Bom, a gente havia informado no culto de quarta-feira que nós não estaríamos fechando as nossas igrejas, que nós estaríamos apenas tendo cuidado de não ter uma concentração, como foi orientado pelo nosso ministério, de mais de 100 pessoas nos nossos templos, que esse era o medo maior das autoridades em relação à contaminação, à proliferação do vírus que está aí, o coronavírus. Porém, houve um decreto, uma mudança aconteceu, houve um decreto do governador mandando fechar todos os estabelecimentos, não é uma perseguição contra a igreja, é um caso de saúde pública e o governador ele tem autoridade para isso, então em forma de decreto ele baixou uma portaria que todos os estabelecimentos, igrejas, seja ela de que denominação for, de segmento religioso for, alguns comércios, empresas, tudo tem que fechar por 10 dias. Então, nós tivemos ontem, eu mandei uma mensagem para o pastor, e nós tivemos uma reunião com o Conselho de Ministros e Diretoria da Igreja hoje pela manhã, para justamente resolver essa situação. E ficou definido que os nossos templos, por medida de segurança e atendendo também, como está aí no comunicado que foi passado nos grupos, atendendo também ao decreto de lei do nosso governador, nós estaremos interrompendo as nossas atividades na igreja. Apenas a igreja vai estar fechada pelo período de 10 dias, até o dia 29 de março, como foi decretado. Aí quando chegar essa data, nós vamos saber e se informar e passar para os irmãos o que é que vai acontecer depois daí. Primeiro eu quero pedir oração, porque a igreja ela é vitoriosa quando ela ora. Segundo, irmãos, esse período não é um período para a gente fazer o que a gente quiser. Está se falando de uma espécie de quarentena. Nós estamos nos resguardando na nossa casa, nós estamos... a solicitação é que a gente fique em casa, não é porque tem muita gente, vai abrir igreja, aí não quer que a igreja abra, mas vai para um shopping, vai para uma praia, vai para outros locais onde tem aglomeração de pessoas. E a intenção, amados irmãos, de fechar a igreja é para justamente não ter essa aglomeração. É para evitar que as pessoas saiam de casa, que esse é o risco maior. Até às vezes no supermercado, numa farmácia, no frigorífico, por onde a gente passa, onde tem uma quantidade maior de pessoas, já tem um risco dessa contaminação. E eu sei que nós vivemos pela fé, e isso não é falta de fé, é cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. Se você observar em Isaías, no capítulo de número 26, versículo 20, ele diz assim, vem povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a praga, pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, Deus ele está no controle de todas as coisas. Se é da vontade de Deus nós estarmos reclusos dentro da nossa casa, porque Ele vai, como Ele fez na época do Egito, Ele mandou todo o povo ficar em casa porque o anjo da morte ia passar. Então Deus ele pode estar usando o governador nesse momento para dar esse decreto, para nós ficarmos dentro da nossa casa, para sermos resguardados dessa contaminação, para que quem Ele quiser castigar, quem Ele quiser atingir, será atingido. Mas aquele que é fiel, aquele que é crente, aquele que tem o sangue de Cristo na sua vida, com certeza os umbrais das suas portas também vai ter o sangue do Cordeiro e a praga não chegará na nossa casa. Deus ele vai nos abençoar, Ele vai nos livrar e Ele vai nos guardar. E a recomendação é nós fazermos os nossos cultos domésticos, fazermos cultos em casa, oração, consagração, fazer oração do meio-dia, fazermos, amados irmãos, vigílias dentro da nossa casa. Você já pensou quanto tempo não é feito em milhares de lares cristãos, não é feito um culto doméstico?
E quantas vidas não são, às vezes até dentro da nossa casa, não são convertidas porque a gente não tem esse costume ou perdeu esse costume. Talvez Deus esteja querendo resgatar isso agora nesse momento. Deus está nos convidando a adorar Ele dentro da nossa casa. E a palavra que foi dada na quarta-feira, amados irmãos, falava sobre os verdadeiros adoradores. E nós não sabíamos que esse decreto ia sair, mas Deus ele usa, Deus ele fala com a sua igreja. E Deus disse que vai chegar o momento que nem na igreja e nem em outro lugar no monte, e os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então chegou o momento de você adorar o Senhor dentro da sua casa. Chegou o momento, ou acrescentar, para quem já tem esse costume, só fortalece, para quem não tem, chegou esse momento de nós trazermos Deus com mais ênfase para dentro da nossa casa, ter mais intimidade com Ele dentro do nosso lar, fazer com os esposos, as esposas, os filhos, toda a família, sogra, nora, avô, genro, todos que estejam dentro do seu lar, participe deste culto, crente ou não crente, peça para participar. O ideal é que nós estejamos reclusos dentro da nossa casa com pouca gente, somente a família. Mas quem estiver dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, seja convidado para participar deste culto. E queremos reforçar que o templo estará fechado, não terá nenhuma atividade, nem consagração, nem oração do meio-dia, nem ciclo de oração, nem vigília e nem culto, pelo prazo que foi determinado pela nossa diretoria, em obediência ao decreto que foi feito pelo nosso governador. Eu estou mandando esse vídeo para os irmãos, para que os irmãos entendam, participe desse processo, amados irmãos, que aqui está se propagando com muita velocidade. A gente viu que na Itália eles não se precaveram, eles não se preveniram antes, e hoje tem mais de 3.000 mortos por conta disso aí. Seus mortos não podem velar sequer, não pode fazer o velório, e assim, eles têm que ser transportados em caminhões do exército, vão ser cremados, porque para não contaminar outras pessoas. Então, o que está acontecendo no nosso país é uma precaução, nós estamos nos antecipando, e isso é saudável, porque se daqui a 10 dias a coisa diminuir, e eu creio que Deus ele vai agir nisso por conta daqueles que são fiéis, e extinguir isso aí, quanto mais rápido nós obedecermos e isso diminuir essa frequência ou essa propagação, com certeza nós vamos estar mais livre, mais rápido ainda do que os outros países que não se precaveram. Então, ouçam a palavra do seu pastor, atenda à orientação do ministério, porque Deus ele vai nos abençoar. E logo depois, quando passar tudo isso, nós estaremos de novo na igreja, tendo de novo essa comunhão, essa alegria de estar juntos com os irmãos, sendo abençoado e abençoando, ouvindo a voz de Deus, louvando todo mundo junto, e a glória de Deus vai ser sobre a nossa vida. Que Deus e Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, que Deus possa estar dentro do seu lar com esse culto que você vai fazer para Ele, te abençoando, em nome de Jesus.